Olá você, tudo bem? Estamos começando agora o programa Notícias Nacionais e Internacionais com o Dr. Orlando Gomes. Tudo bem, doutor? Tudo bem, Clodoaldo. Estamos aqui para falar sobre assuntos relacionados com os interesses sociais. Comentários às notícias nacionais e internacionais que sejam de interesse da nossa coletividade. Clodoaldo, o artigo 217 do Código Penal esteja aí alerta com você. 217 do Código Penal. 217 do Código Penal, né? Meus amigos, pedofilia. A Xuxa dá uma entrevista de rede nacional, no jornal e na televisão, dizendo que ela foi violentada sexualmente quando era menor. E ela diz que sabe o que sente uma criança violentada. Foi forte, né, a declaração dela? Muito forte. Corajosa, né? Muito corajosa. Meus amigos, vocês não fazem ideia o rombo que faz na alma de uma criança uma violência sexual. Ainda ouvi nesses dias, Clodoaldo, uma jovem senhora de 23, 22 anos, ela dava uma entrevista numa emissora e dizia que ela está com essa idade hoje, 28 anos, mas quando tinha 7 anos ela foi vítima de violência sexual. Ela perguntava à psicóloga se ela devia ainda passar por um psicólogo, um psiquiatra. E foi informado que mesmo passados estes anos, ela deve submeter-se a um tratamento. Por quê? A violência sexual no menor faz um estrago na personalidade da criança que vocês não fazem ideia. Vamos ver esse artigo, Rodolfo? O artigo 213 fala sobre estupro, doutor. Constranger mulher à conjunção carnal mediante violência ou grave ameaça. É o seguinte, a pedofilia, por enquanto, não tem ainda uma codificação específica no Código Penal. Mas é o caso de estupro. Mas vamos deixar o estupro do lado, o texto legal, para chegarmos ao seguinte assunto. Existe em vários países do mundo, pelo menos em 30 países, Clodoaldo, uma lei que castra o pedófilo. Certo. No Brasil está sendo estudado isso. O que você acha? Tem que realmente tomar atitudes mais sérias, porque o que contribui muitas vezes para o aumento desse tipo de criminalidade é a impunidade ou a demora na condenação. Os doutrinadores, eles se divergem. E aí, não me recordo bem em qual país, mas há um país em que eles cortam mesmo. Cortam. Que os danos são de difícil recuperação, difícil reparação. Então, acontece o seguinte, alguns doutrinadores acham que é uma lesão corporal que depende da vontade da vítima. Mas, se formos olhar pelo lado inverso, e as vítimas são as crianças, vai pro dó. Doutor, não sei se essa lei passaria nesse país ou não, tão rápido assim, ou isso iria para uma discussão e por muitos anos ainda seria levado à discussão até ser aprovado. Não sei se no Brasil seria aprovado isso. Seria difícil, mas o que é importante é que se destaque o seguinte, é preciso alguma providência. E providências urgentes, né, doutor? Eu acho o seguinte, Clodoaldo, que devia ser uma lei específica para a pedofilia. Um capítulo especial no Código Penal.
Esses casos deviam ser julgados imediatamente. É caso de pedofilia, tem um conselho aqui, 3 ou 4 juízes, promotores, põe o freguês aqui e julga na hora e já resolve o problema. E para isso talvez fosse importante que houvesse até prisão perpétua. Aí haveria medo, porque os pedófilos não estão com muito medo da justiça. Estão cada vez sendo mais ousados, Cada e aí vez mais a própria ousados, internet facilita isso daí, porque eles hospedam imagens e fotos em outros países, há uma rede de corrupção. E também, doutor, de vez em quando vemos aí gente grande envolvidos né, na pedofilia, nesses tipos de crimes, na corrupção de menores. Acima de tudo, Clodoaldo, há o interesse da criança. Acima de tudo, há o interesse da criança. Meus amigos, a imprensa de todo o país divulgou nesses dias uma notícia até alarmante. Em Curitiba, Clodoaldo e telespectadores, um professor de educação física foi preso em flagrante e levado atrás das grades. Por que, Clodoaldo? Porque ele estava fumando maconha em praça pública. Com os alunos. A notícia não diz claramente se os alunos estavam fumando também. Mas o que nos chamou a atenção nesse caso é a prisão desse jovem professor. Uma vez alguém disse uma grande verdade: não temo a justiça, temo a injustiça. Temo a injustiça. Você está com a Lei 11.343 de agosto de 2006, que é a Lei Antitóxicos, né? Existe o artigo 12 e o 16. O tráfico de drogas é crime hediondo. Mas o uso não é. O uso não é mais punível. De modo, Clodoaldo e telespectadores, que esta prisão foi ilegal. Ele não estava vendendo, ele estaria fumando. É claro que nós não somos a favor do uso da maconha, né? Mas nós somos a favor da legalidade, contra a injustiça, Clodoaldo, né? De acordo com a lei, ele não cometeu nenhum ato ilícito. A violência contra um é ameaça contra todos. A violência contra um é ameaça contra todos. De modo que houve esse caso aqui, e os jornais divulgaram a prisão desse jovem professor, que, segundo estamos sabendo, ele vai demandar contra o Estado por danos morais e materiais, entendendo que a prisão foi ilegal. Foi ilegal. Não há fundamento legal para isso. Não há fundamento legal. O usuário é tratado como um doente. Deve ser levado a tratamentos especializados. O usuário levado atrás das grades não traz nenhuma solução. Deve ser encaminhado, como o senhor disse, para uma unidade de tratamento. Unidade de tratamento. Jamais para a prisão. Pois ele é um dependente químico. Dependente químico. Né? E se for para a prisão aí, como foi, ele vai ocupar mais uma vaga e vai... Complica mais a situação da sociedade e do próprio homem vítima de uma injustiça. Eu nunca me esqueço dessa mensagem, dessa expressão de uma pessoa que me disse:
com lágrimas nos olhos. Disse com lágrimas nos olhos: eu não temo a justiça, temo a injustiça. Foi a injustiça contra este nobre professor. Doutor Orlando, uma manchete que saiu aí na Folha de Londrina, nos principais jornais na última sexta-feira, em relação aí ao custo aí e aos gastos que a indústria do tabagismo causa nos rombos dos cofres públicos, nos cofres do SUS, né? O Brasil aí gastou 21 bilhões com tratamentos de fumantes. No ano passado. Em um ano, o Brasil gastou 21 bilhões. Doutor, isso significa que 30% do custo do SUS foi somente por conta do tratamento do cigarro. Doutor, isso está previsto em lei também, né? Leia o artigo 927 do Código Civil, Clodoaldo. Artigo 927 do Código Civil. Aquele que por ato ilícito causar dano a outrem fica obrigado a repará-lo. Haverá obrigação de reparar o dano independentemente de culpa nos casos especificados em lei ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar por sua natureza risco para os direitos de outrem. Artigo 927 do Código Civil. Quem foi o causador desses prejuízos de 21 bilhões com tratamento de fumantes? Doutor, mas nesses casos, nos Estados Unidos já existe condenação contra a indústria do tabagismo. E aqui no Brasil, já existem ações também? Aqui em Cambé, corre uma ação em que uma viúva pediu indenização porque o marido fumou 47 anos e o laudo comprovou que a causa da morte foi o uso do cigarro. E ela entrou com uma ação em juízo. E a ação está hoje no Tribunal de Justiça do Estado, aqui em Cambé. De modo que o SUS poderá perfeitamente recorrer também, demandar contra as fábricas. Pois é, são 21 bilhões que nós estamos 21 falando, né? 30%, né? 30%. De modo que está aí o artigo 927 do Código Civil, que esclarece muito bem que nesses casos os fabricantes poderão ser responsabilizados. Existe a propaganda subliminar. Esses 21 bilhões poderiam ser muito bem empregados para tratamento realmente de outras doenças aí, na melhoria quantas pessoas aí do sistema, passando, morrendo nas filas dos hospitais. Nas filas. Ô, Clodoaldo, para encerrar, vamos dizer alguma coisinha sobre a questão do Lula? Vamos, doutor. Uma polêmica aí que nesses últimos dias aí envolveu o nome do ex-presidente, ministro Desculpa, ministro não. Vamos, doutor, vamos falar aí que nesses últimos dias envolveu aí o nome do ex-presidente Lula, ministro aí do Supremo. Aliás, inclusive hoje de manhã, eu conversava com meu colega Moisés de Godoy, nobre colega, muito inteligente, escritor, professor, e nós falávamos exatamente sobre isso. E olha, minha gente, Gilmar Mendes é um homem respeitável, né? Pois é. Para chegar na posição que ele chegou, não é fácil, não. Não. Para chegar a presidente do Supremo Tribunal Federal, ele tem atrás de si uma grande bagagem, uma grande cultura, uma grande experiência. Uma grande experiência, é um homem de valor. E Lula também. Lula é um homem popular. Olha, principalmente as classes mais desfavorecidas sempre tiveram o apoio de Lula. E da Dilma também. Esses dias
Olha, eu fiquei bastante impressionado com a expressão da Dilma. Ela falou assim, há muita gente que ainda está escondida por aí, não foi alcançada ainda pelos nossos funcionários que lutam pela fome zero. Ela disse, nós vamos atrás de todo, ninguém vai ficar sem a proteção. Queremos todos os nossos brasileiros livres da fome. Vamos onde eles estiverem. Isso é muito importante. Isso é uma prova de amor. Doutor, estamos chegando ao final de mais uma edição do programa Notícias Nacionais e Internacionais e retornaremos amanhã com mais informações. Meus amigos, nós estamos aqui, chegando ao final desse programa, em que apenas nós fazemos comentários das mais importantes notícias e que possam ser de interesse à nossa sociedade. Até amanhã. Um forte abraço a todos e até amanhã.